Ela, virgem e inocente, foi cruelmente abandonada no altar na frente de todos. Mas naquele exato momento, um milionário de passado obscuro cruzou o caminho dela. E o que ele fez naquele instante mudou tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O céu de São Paulo naquele sábado de março parecia conspirar contra a aurora. As nuvens densas e escuras formavam um manto opressivo sobre a Igreja do Sagrado Coração, no bairro nobre dos Jardins, enquanto o vento gelado da tarde varria as folhas secas pela calçada de pedra portuguesa. Aurora estava sentada nos degraus de mármore da entrada principal, o vestido de noiva de renda francesa se espalhando ao seu redor como pétalas murchas de uma flor que jamais desabrocharia. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto segurava os destroços do que um dia foi um buquê de rosas brancas e lírios. As flores, outrora perfumadas e delicadas, agora jaziam espalhadas pelos degraus, pisoteadas pelos convidados que saíram da igreja em silêncio constrangido, sussurrando entre si sobre o escândalo que acabara de presenciar. O véu de seda, herança de sua avó, balançava ao vento como um fantasma de promessas quebradas. Aurora Mendoza cresceu na rigidez sufocante de uma família tradicional paulistana, onde a fé católica não era apenas uma crença, mas uma prisão, dourada que moldava cada respiração, cada pensamento, cada sonho. Filha de Joaquim Mendoza, um comerciante respeitado do centro da cidade, e de Esperança, uma mulher que transformou a religiosidade em obsessão, Aurora aprendeu desde criança que sua pureza era o bem mais precioso que possuía. Aos 26 anos, ainda virgem, acreditava piamente que o casamento com Roberto Villarreal seria o início de uma nova vida, onde finalmente seria amada e valorizada como a mulher virtuosa que sempre se esforçou para ser. Mas tudo desmoronou, em questão de minutos. Quando o padre Henrique perguntou onde estava o noivo, a resposta veio através de um bilhete entregue por um menino de rua. Poucas palavras escritas à mão. Não posso fazer isso. Perdão, Roberto. A humilhação pública foi devastadora, mas o que realmente despedaçou Aurora foi a percepção cruel de que toda a sua vida de renúncias, sacrifícios e obediência havia sido construída sobre uma mentira. Do outro lado da rua Augusta, encostado em um Maserati preto que refletia a luz cinzenta da tarde, Matteo Salvatore observava a cena com interesse perturbador. Alto, com 1,90 m de altura, ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno italiano sob medida, ele possuía uma presença que intimidava mesmo à distância. Seus cabelos negros estavam impecavelmente penteados para trás, revelando um rosto anguloso, esculpido por anos de decisões implacáveis. Mas eram seus olhos que causavam mais impacto. Cinza-aço como o céu tempestuoso, eles refletiam uma frieza calculista que fazia as pessoas desviarem o olhar instintivamente. Matteo não estava ali por acaso. Dono de um império empresarial que se estendia desde construtoras e imobiliárias até cassinos clandestinos e redes de lavagem de dinheiro, ele construíra sua fortuna sobre acordos ilícitos, chantagens políticas e eliminação sistemática de rivais. Aos 34 anos, era temido e respeitado em igual medida nos círculos mais sombrios de São Paulo. Seu nome era sussurrado em reuniões de empresários corruptos, em gabinetes de juízes venais e em becos escuros onde negócios mortais eram fechados. A vida de Matteo fora forjada na dor mais brutal possível. Aos 15 anos, perdera Lucia, sua irmã caçula de apenas 8 anos, sequestrada e assassinada após um erro cometido por seu próprio pai no submundo do crime organizado. A culpa e a sede de vingança moldaram cada decisão que tomou desde então. Aprendeu cedo que quem não controla é controlado, quem não domina é dominado, e que amor é apenas uma fraqueza que os inimigos exploram para destruir. Ver a Aurora, ali destroçada em sua pureza, despertou nele algo que não conseguia nomear. Era fascínio, desejo e uma fúria estranha que crescia no peito como fogo. Fúria
porque ela representava tudo aquilo que ele passara a vida inteira destruindo. A ilusão de que pureza e amor são refúgios seguros em um mundo brutal. Mas também fascinação, porque jamais vira uma mulher tão bela em sua vulnerabilidade completa. Matteo não era homem de ignorar oportunidades, e Aurora, com sua inocência devastada e sua vida despedaçada, representava uma oportunidade única. Ao atravessar a rua com passos medidos, seus sapatos italianos ecoando no asfalto molhado, ele sentia uma excitação perversa crescendo. Não era apenas desejo físico, embora ela fosse inegavelmente linda. Era algo mais profundo. A perspectiva de moldar, possuir e corromper algo tão puro que doía de se olhar. Quando sua sombra se projetou sobre Aurora, ela ergueu os olhos vermelhos de choro. O primeiro contato visual entre eles foi como um choque elétrico que percorreu os dois. Aurora viu um homem que parecia saído de suas fantasias mais secretas e proibidas, mas havia algo em seus olhos que a fez tremer de medo e excitação ao mesmo tempo. Matteo, por sua vez, sentiu algo que não experimentava há anos, o desejo incontrolável de possuir completamente outra pessoa. Você está bem? A voz dele era grave, aveludada, com um sotaque levemente italiano herdado dos avós. Aurora tentou responder, mas apenas conseguiu assentir com a cabeça, incapaz de desviar o olhar daqueles olhos que pareciam enxergar através de sua alma. Matteo estendeu a mão para Aurora com um gesto que era ao mesmo tempo gentil e autoritário. Meu nome é Matteo Salvatore, e você não deveria estar aqui sozinha. Sua voz carregava uma autoridade natural que fazia as pessoas obedecerem sem questionar. Aurora olhou para a mão estendida como se fosse uma tábua de salvação em meio a um naufrágio, mas também como se fosse uma armadilha perigosa. Eu não sei o que fazer, murmurou ela, a voz embargada. Não tenho para onde ir. Meus pais, eles devem estar morrendo de vergonha. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada horas antes, quando ainda acreditava que seria a noiva mais feliz do mundo. Matteo sentiu uma pontada estranha no peito ao vê-la tão quebrada. Era como observar um pássaro ferido tentando voar com as asas despedaçadas. Aceite minha ajuda, disse ele, a voz mais suave agora, quase hipnótica. Ao menos, deixe-me levá-la para um lugar onde possa se recompor. Aurora sabia que deveria recusar. Tudo em sua educação rígida gritava que não era apropriado aceitar a ajuda de um estranho, especialmente um homem. Mas algo nos olhos dele a tranquilizava e a perturbava ao mesmo tempo. Era como se ele enxergasse através de todas as suas defesas e ainda assim não a julgasse. Lentamente ela colocou a mão na dele. O toque foi elétrico. Matteo sentiu uma corrente percorrer seu corpo inteiro quando os dedos delicados de Aurora tocaram os seus. Ela era ainda mais frágil do que imaginara, mas havia uma força escondida nela que o intrigava. Com cuidado, ele a ajudou a se levantar, notando como o vestido de noiva a fazia parecer etérea, quase fantasmagórica. Onde você mora? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Matteo não era homem de agir por impulso. Há semanas, vinha investigando a família Mendoza, descobrindo segredos que nem mesmo Aurora suspeitava. O abandono no altar não fora obra do acaso, mas parte de um plano muito maior que ele mesmo havia orquestrado. Na Vila Madalena, respondeu ela, tentando controlar os soluços. Mas não posso voltar para casa assim. Não posso enfrentar meus pais, os vizinhos, toda a humilhação. Sua voz falhou novamente, e ela se apoiou na parede da igreja como se fosse desmaiar. Matteo observou cada nuance de sua expressão, cada tremor, cada lágrima. Era fascinante como a dor a tornava ainda mais bela, mais humana, mais real. Então venha comigo, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a espontaneidade da proposta. Tenho um apartamento no Itaim. Você pode ficar lá até decidir o que fazer. Aurora o encarou com os olhos arregalados. Eu não posso... Não seria apropriado. Eu nem te conheço. Mas mesmo enquanto protestava, seu corpo já se inclinava em direção a ele, como se fosse atraída por uma força magnética.
As regras que você seguiu a vida inteira te trouxeram até aqui, disse Mateo, apontando para os degraus da igreja, cobertos de pétalas pisoteadas. Talvez seja hora de tentar algo diferente. Havia uma verdade cruel em suas palavras que cortou Aurora como uma lâmina afiada. Ele estava certo. Toda a sua vida de obediência, pureza e submissão havia culminado naquela humilhação pública. O que mais poderia perder seguindo um estranho? Tudo bem, sussurrou ela, surpresa com sua própria audácia. Mas apenas por algumas horas, só até eu conseguir pensar com clareza. Mateo sorriu, e pela primeira vez desde que Aurora o vira, seus olhos se aqueceram ligeiramente. Era um sorriso perigoso, carregado de promessas não ditas. Claro, apenas algumas horas. Ele sabia que estava mentindo. Desde o momento em que a vira sentada naqueles degraus, soube que não a deixaria ir embora facilmente. O trajeto até o Maserati foi percorrido em silêncio. Aurora sentia os olhares curiosos dos poucos transeuntes que ainda circulavam pela região, provavelmente se perguntando por que uma noiva destruída estava caminhando ao lado de um homem que obviamente não era seu noivo. Mateo, por sua vez, saboreava cada segundo daquele momento, planejando mentalmente os próximos passos. Quando ele abriu a porta do carro para ela, Aurora hesitou mais uma vez. O interior de couro negro e o cheiro masculino que emanava do veículo eram intimidantes e, ao mesmo tempo, excitantes. Era como entrar em um mundo completamente novo, perigoso e sedutor. Confie em mim, disse Mateo, estendendo novamente a mão. Desta vez, Aurora não hesitou. Segurou firme e entrou no carro, selando sem saber seu próprio destino. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, Mateo observava Aurora pelo canto do olho. Ela estava calada, olhando pela janela com uma expressão perdida, ocasionalmente enxugando uma lágrima teimosa. Ele podia sentir a fragilidade dela, mas também uma força latente que ela mesma não conhecia. Era exatamente isso que o atraía, a possibilidade de despertar essa força, moldá-la, possuí-la completamente. Posso fazer uma pergunta? Aurora quebrou o silêncio, virando-se para encará-lo. Por que você está me ajudando? Você nem me conhece. Mateo reduziu a velocidade no semáforo e a encarou diretamente. Seus olhos cinzentos pareciam enxergar através da alma dela. Talvez porque eu reconheça uma alma perdida quando vejo uma, respondeu, a voz carregada de uma sinceridade perturbadora. E talvez porque você me lembre de alguém que eu perdi há muito tempo. Aurora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia camadas de dor e escuridão naquelas palavras que ela não conseguia compreender. Mas, estranhamente, isso a fazia se sentir menos sozinha em seu próprio sofrimento. O que ela não sabia era que Mateo estava pensando em Lúcia, sua irmã morta, e na promessa que fizera no túmulo dela, que jamais permitiria que a inocência fosse destruída novamente sem que ele tivesse controle sobre o processo. Aurora representava uma chance de redenção perversa, uma forma de proteger e possuir ao mesmo tempo. O apartamento de Mateo no Itaim Bibi era uma declaração de poder e riqueza que deixou Aurora sem fôlego. Localizado no último andar de um dos edifícios mais exclusivos da região, o espaço se estendia por mais de 500 metros quadrados de puro luxo. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, onde as luzes da cidade começavam a piscar como estrelas terrestres no crepúsculo que se aproximava. Ao entrar, Aurora sentiu como se tivesse cruzado um portal para outro universo. O piso de mármore negro espelhado refletia suas passadas hesitantes, enquanto obras de arte contemporânea decoravam as paredes brancas impecáveis. Móveis de design italiano se distribuíam pelos ambientes com uma elegância estudada, e o silêncio era quebrado apenas pelo som suave de uma música clássica que emanava de alto-falares invisíveis. Pode ficar à vontade, disse Mateo, observando atentamente as reações dela. Cada expressão de surpresa e admiração em seu rosto era como uma pequena vitória para ele. O quarto de hóspedes fica no corredor à direita. Há roupas femininas no closet, caso queira trocar essa vestimenta.
Aurora baixou os olhos para o vestido de noiva amassado e manchado de lágrimas. A peça que deveria simbolizar o dia mais feliz de sua vida agora parecia uma mortalha pesada que a sufocava. Obrigada, murmurou, ainda intimidada pela opulência ao seu redor. Mas essas roupas, elas pertencem a alguma namorada sua? Um sorriso sardônico brincou nos lábios de Mateu. Não tenho namoradas, tenho arranjos temporários que atendem às minhas necessidades específicas. A frieza com que falou sobre relacionamentos fez Aurora estremecer ligeiramente. As roupas são novas. Minha assistente as deixou lá para eventuais convidadas. O quarto de hóspedes era maior que toda a casa de Aurora na Vila Madalena. Uma cama king size dominava o centro do espaço, coberta por lençóis de seda branca, que pareciam nunca ter sido usados. O closet mencionado por Mateu revelou-se um pequeno paraíso de roupas femininas de grife, todas ainda com etiquetas, todas no tamanho exato de Aurora. Isso deveria ter soado alarmes em sua mente, mas ela estava exausta demais para questionar a conveniência. Escolheu um vestido preto simples, mas elegante, da Osklen, que moldava seu corpo de forma quase perfeita. Ao se olhar no espelho do banheiro, Aurora mal reconheceu a própria imagem. Sem o véu e a maquiagem borrada, com o cabelo solto caindo em ondas naturais pelos ombros, ela parecia uma mulher completamente diferente, mais madura, mais sensual, menos inocente. Quando retornou à sala, encontrou Mateu servindo vinho em taças de cristal. Ele havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, revelando a camisa social branca que marcava os músculos de seu torso. Aurora sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço ao perceber que estava olhando para ele, de forma que jamais olhara para nenhum homem. Você está linda, disse ele, entregando-lhe uma taça. Esse vestido fica melhor em você do que eu imaginei. Novamente, aquela escolha estranha de palavras que deveria ter alertado Aurora, mas que passou despercebida em meio à turbulência emocional que sentia. O vinho era um Barolo italiano, encorpado e intenso como o próprio Mateu. Aurora, que raramente bebia álcool devido à educação religiosa rigorosa, sentiu o líquido queimar suavemente sua garganta e aquecer seu estômago vazio. Preciso ligar para meus pais, disse ela, tentando manter algum senso de responsabilidade. Eles devem estar preocupados. Claro, concordou Mateu, embora seus olhos sugerissem o contrário. Mas antes, conte-me sobre você, sobre sua vida, seus sonhos. O que realmente quer, além do que esperavam que você quisesse. A pergunta pegou Aurora desprevenida. Ninguém jamais havia perguntado o que ela realmente queria. Toda sua existência fora moldada pelas expectativas dos outros. Ser a filha perfeita, a cristã exemplar, a futura esposa submissa. Eu não sei, admitiu, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Nunca pensei nisso. Mateu se aproximou, sentando-se no sofá ao lado dela, próximo o suficiente para que Aurora pudesse sentir seu cheiro masculino misturado ao perfume caro que usava. Isso é uma tragédia, disse ele, a voz baixa e hipnótica. Uma mulher como você desperdiçada em uma vida que outros planejaram. Uma mulher como eu? Aurora ergueu os olhos para encará-lo e novamente sentiu aquela corrente elétrica. Quando seus olhares se encontraram. Inteligente, forte, devastadoramente bela. Cada palavra era pronunciada com uma intensidade que fazia o coração de Aurora acelerar. Você só não sabe disso ainda, porque ninguém nunca te permitiu descobrir. O elogio atingiu Aurora como um soco no estômago. Roberto, seu ex-noivo, jamais a fizera sentir-se desejável ou poderosa. Suas interações eram cordiais, respeitosas, vazias de paixão. Com Mateu, ela sentia como se cada célula de seu corpo estivesse acordando de um sono profundo. Você não me conhece, protestou ela fracamente, mas sua voz traía a excitação que sentia. Conheço mais do que imagina, respondeu Mateu, estendendo a mão para tocar levemente o rosto dela. Conheço uma mulher que passou a vida inteira sendo o que os outros queriam que fosse. Conheço alguém que merece muito mais do que foi abandonada em uma igreja como se fosse lixo. A raiva surgiu nos olhos de Aurora como uma chama súbita. Roberto não é um mau homem, defendeu ela.
embora as palavras soassem ocas mesmo para si mesma. Não? Mateo arqueou uma sobrancelha, o sorriso se tornando mais perigoso. Um homem decente abandona sua noiva no altar. Um homem de honra desaparece sem explicações no dia mais importante da vida da mulher que supostamente ama. Cada palavra era como sal em uma ferida aberta. Aurora sabia que ele estava certo, mas admitir isso significaria aceitar que toda sua vida fora uma mentira cuidadosamente construída. Talvez ele tivesse suas razões, murmurou, mais para si mesma do que para Mateo. Talvez, concordou Mateo, mas seu tom sugeria que sabia exatamente quais eram essas razões. Ou talvez você apenas mereça alguém que a valorize adequadamente. A tensão no ar era palpável. Aurora sentia como se estivesse à beira de um precipício, e Mateo era tanto a mão estendida para salvá-la, quanto a força que poderia empurrá-la para o abismo. Tudo nele era contradição. A gentileza que escondia perigo, a proteção que parecia possessão, a salvação que poderia ser sua perdição. Por que sinto que você é perigoso? Perguntou ela de repente, surpreendendo ambos com sua franqueza. Mateo riu baixinho, um som grave e sedutor. Porque sou, admitiu sem hesitação. Mas não para você, nunca para você. Era uma mentira parcial, mas dita com tanta convicção que Aurora quase acreditou. As horas se dissolveram como névoa matinal. Aurora perdeu a noção do tempo enquanto conversava com Mateo, descobrindo facetas de si mesma que jamais imaginara existir. Ele tinha o dom de fazer perguntas que a forçavam a olhar para dentro, a questionar verdades que sempre aceitara sem discussão. Quando percebeu, já estava na terceira taça de vinho, e a noite de São Paulo brilhava em toda sua intensidade através das janelas panorâmicas. Preciso ligar para meus pais, disse ela novamente, mas desta vez com menos convicção. A verdade era que não queria quebrar aquele momento de descoberta. Aquela sensação inebriante de ser vista e desejada por um homem como Mateo. É claro, concordou ele, levantando-se do sofá. Use meu telefone. Mateo se dirigiu até um bar de cristal e madeira nobre, servindo-se de um uísque escocês de 21 anos. Seus movimentos eram graciosos e calculados, como os de um predador que sabia exatamente quando atacar. Aurora discou o número de casa com dedos trêmulos. A voz de sua mãe atendeu no segundo toque, carregada de uma mistura de alívio e histeria. Aurora, minha filha, onde você está? Estamos desesperados. Seu pai está percorrendo a cidade de carro, achando que você pode ter feito alguma loucura. Estou. Bem, mãe, respondeu Aurora, surpreendida com a firmeza em sua própria voz. Estou em um lugar seguro. Preciso de um tempo para pensar. Mas, filha, você não pode simplesmente desaparecer. O que as pessoas vão pensar? O que vamos dizer? Para a família, para a igreja, o desespero de esperança era palpável, mas Aurora percebeu que era mais relacionado à vergonha social do que com sua própria filha. Mãe, eu fui abandonada no altar. Eu é que deveria estar preocupada com o que as pessoas vão pensar, replicou. Aurora, sentindo uma coragem nova borbulhando em seu peito. Era como se o vinho e a presença de Mateo tivessem desinibido uma parte dela que sempre existira, mas fora cuidadosamente suprimida. Do outro lado da linha, o silêncio se estendeu por longos segundos. Quando Esperança voltou a falar, sua voz estava mais fria. Você sabe que Roberto é um bom rapaz. Talvez ele tenha tido um momento de fraqueza, mas essas coisas se resolvem. Você não pode desistir do casamento por causa de nervosismo de noivo. Aurora olhou para Mateo, que observava a conversa com interesse evidente enquanto saboreava seu uísque. Há algumas horas, ela teria concordado com a mãe. Teria aceitado que era sua obrigação perdoar e esquecer. Mas agora, depois de sentir o gosto da liberdade, da possibilidade de ser desejada por quem ela realmente era, a sugestão da mãe pareceu absurda. Mãe, eu voltarei para casa amanhã, mas agora preciso ficar sozinha. Antes que Esperança pudesse protestar, Aurora desligou o telefone. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de adrenalina.
Era a primeira vez na vida que desafiava abertamente a autoridade materna. Como se sente? Perguntou Mateo, aproximando-se novamente. Ele havia observado toda a conversa com fascínio, vendo Aurora se transformar diante de seus olhos de menina obediente em mulher decidida. Assustada, admitiu ela, mas também viva, como se estivesse respirando pela primeira vez. Aurora ergueu os olhos para encará-lo, e Mateo viu ali uma fagulha de fogo que confirmou suas suspeitas. Por baixo da submissão religiosa, havia uma mulher apaixonada esperando para ser despertada. Mateo colocou o copo de uísque sobre a mesa de centro e se sentou ao lado de Aurora, mais próximo desta vez. Tão próximo que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Quer saber um segredo? Perguntou ele, a voz baixa e íntima. Aurora assentiu, hipnotizada pelos olhos cinzentos que pareciam enxergar através de sua alma. O abandono foi a melhor coisa que já aconteceu com você. As palavras saíram como uma carícia, mas carregavam um peso que fez Aurora estremecer. Como pode dizer isso? Protestou ela, mas sem convicção. Uma parte dela, uma parte que estava crescendo a cada minuto ao lado daquele homem perigoso, começava a concordar. Porque agora você está livre para descobrir quem realmente é, respondeu Mateo, erguendo a mão para afastar uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque foi suave, mas Aurora sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Livre para sentir o que realmente quer sentir. O ar entre eles estava carregado de uma tensão sexual quase tangível. Aurora sabia que deveria se afastar, que estava pisando em terreno perigoso, mas seu corpo parecia ter vontade própria. Em vez de recuar, ela se inclinou ligeiramente em direção ao toque de Mateo. E o que eu quero sentir? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma com a ousadia da pergunta. Mateo sorriu, um sorriso lento e predatório que fez o estômago de Aurora revirar de ansiedade e desejo. Isso, disse ele, você vai ter que descobrir sozinha, mas posso ajudá-la no processo. Antes que Aurora pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Mateo inclinou-se e tocou os lábios dela com os seus. Não foi um beijo urgente, ou invasivo, mas suave, questionador, dando-lhe a chance de recuar se quisesse. Mas Aurora não queria recuar. Pela primeira vez na vida, queria mais. O beijo aprofundou-se gradualmente e Aurora descobriu sensações que jamais imaginara existir. Os lábios de Mateo eram firmes e quentes, e ela podia sentir o gosto do uísque em sua língua quando ele a explorou delicadamente. Um gemido baixo escapou de sua garganta, um som que ela nunca havia feito antes e que fez Mateo sorrir contra seus lábios. Quando finalmente se separaram, Aurora estava ofegante e confusa. Tudo em sua educação gritava que aquilo estava errado, que ela deveria sentir culpa e vergonha, mas tudo o que sentia era fome. Fome por mais beijos, mais toques, mais daquela sensação de estar viva. Eu nunca... Começou ela, mas Mateo colocou um dedo sobre seus lábios. Eu sei, disse ele suavemente, e é por isso que você é tão especial. Havia algo em sua voz que Aurora não conseguia decifrar, uma mistura de ternura e possessividade que deveria tê-la assustado, mas que apenas intensificou seu desejo. Mateo se levantou e estendeu a mão para ela. Venha, disse ele, deixe-me mostrar algo. Aurora sabia que aceitar aquela mão mudaria tudo. Sabia que estava à beira de cruzar uma linha, que jamais poderia desfazer. Mas quando olhou nos olhos cinzentos de Mateo, viu não apenas desejo, mas uma promessa de descobertas que sua alma faminta ansiava desesperadamente. Lentamente, ela colocou a mão na dele e se deixou conduzir para o desconhecido. Mateo a conduziu, até a varanda privativa, onde a brisa noturna de São Paulo acariciava seus rostos aquecidos. A cidade se estendia aos seus pés como um mar de luzes piscantes, e Aurora sentiu-se como se estivesse no topo do mundo. A mão de Mateo na sua era, quente e firme, e ela podia sentir a pulsação dele através da pele, acelerada como a sua própria. É lindo, murmurou ela, tentando recuperar o fôlego e o equilíbrio emocional após o beijo que ainda queimava em seus lábios.
Não tanto quanto você, respondeu Mattel, virando-se para encará-la. Sob a luz suave das luminárias da varanda, Aurora parecia etérea, quase irreal. Seus olhos brilhavam com uma mistura de desejo e vulnerabilidade que fazia algo se contorcer perigosamente no peito de Mattel. Aurora corou profundamente. Não, acostumada a elogios tão diretos e carregados de intensidade. Você diz isso para todas as mulheres que traz aqui? A pergunta saiu antes que ela pudesse censurá-la, revelando um ciúme que a surpreendeu. Mattel riu baixinho, um som grave que reverberou através do corpo dela. Você é a primeira mulher que trago aqui, disse ele, e havia uma sinceridade em sua voz que a fez tremer. Este é meu santuário, meu refúgio. Eu não o compartilho com ninguém. A revelação atingiu Aurora como uma onda. Havia algo profundamente íntimo em ser a primeira a pisar naquele espaço que ele considerava sagrado. Por que eu? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Mattel ficou em silêncio por um longo momento, os olhos perdidos no horizonte urbano. Quando finalmente falou, sua voz carregava um peso de dor que fez o coração de Aurora se contrair. Porque você me lembra que ainda existe pureza no mundo, disse ele. E porque você me faz querer ser um homem diferente. Aurora sentiu lágrimas picar em seus olhos. Havia uma vulnerabilidade naquelas palavras que contrastava drasticamente com a imagem de poder e controle que Mattel projetava. Que tipo de homem você é? Perguntou ela suavemente. O tipo que seus pais a ensinariam a evitar, respondeu Mattel com um sorriso amargo. O tipo que faz negócios nas sombras, que resolve problemas de maneiras que a sociedade não aprova. O tipo que já machucou pessoas para proteger o que é meu. Aurora deveria ter ficado assustada. Deveria ter corrido. Mas, estranhamente, a honestidade brutal de Mattel a tranquilizou. Ele não estava tentando enganá-la ou se passar por algo que não era. E o que é seu? Perguntou ela, sem saber por que estava fazendo todas aquelas perguntas perigosas. Mattel se virou para encará-la completamente, seus olhos cinzentos brilhando com uma intensidade que fez Aurora perder o fôlego. Agora, você. A resposta veio carregada de uma possessividade que deveria tê-la alarmado, mas que apenas fez seu coração acelerar ainda mais. Eu não pertenço a ninguém, protestou ela, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Não? Questionou Mattel, aproximando-se, até que não houvesse mais que alguns centímetros entre eles. Então por que seu corpo inteiro tremeu quando eu a toquei? Por que você não consegue desviar os olhos dos meus? Por que está aqui, em vez de estar em casa chorando por um homem que a abandonou? Cada pergunta era como uma flecha certeira atingindo verdades que Aurora não queria admitir. Ela estava ali porque queria estar. Porque pela primeira vez na vida estava exatamente onde escolhera estar, não onde outros haviam decidido que deveria estar. Talvez, disse ela, reunindo coragem, eu esteja cansada de não pertencer nem a mim mesma. O sorriso que iluminou o rosto de Mattel foi genuíno e devastador. Essa é a minha Aurora, murmurou ele, erguendo a mão para acariciar o rosto dela. A mulher de fogo que estava escondida por baixo de toda aquela submissão, forçada. O toque dele era viciante, e Aurora se pegou inclinando o rosto contra sua palma, fechando os olhos para saborear a sensação. Era como se cada célula de seu corpo estivesse acordando após anos de dormência. Posso fazer uma confissão? Perguntou Mattel, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Aurora abriu os olhos e assentiu, perdida na intensidade do momento. Eu sabia que Roberto não apareceria hoje, disse ele, e as palavras caíram entre eles como bombas silenciosas. Aurora se afastou bruscamente, o sangue gelando em suas veias. O que você disse? Mattel não recuou, não tentou amenizar ou explicar. Simplesmente manteve o olhar fixo no dela, esperando que ela processasse a informação. Eu disse que sabia que ele não apareceria para o casamento. Como você poderia saber disso? A voz de Aurora estava trêmula, uma mistura de choque e raiva começando a borbulhar em seu peito. Porque eu paguei para ele não aparecer, respondeu Mattel com uma calma perturbadora.
R$ 20.000 para desaparecer e nunca mais entrar em contato com você. Aurora sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo começou a girar, e ela teve que se apoiar na mureta da varanda para não cair. Você fez isso? Mas por quê? Porque Roberto Villarreal é um covarde que aceitou dinheiro para abandonar a mulher que supostamente amava, disse Matel, a voz endurecendo. Porque você merecia muito mais do que uma vida de mediocridade ao lado de um homem que a via como uma posse conveniente. E por quê? Porque eu a quis desde o momento em que a vi. A raiva explodiu no peito de Aurora como fogo líquido. Você não tinha direito. Não tinha direito de interferir na minha vida, de destruir meu futuro. Ela bateu os punhos no peito dele, lágrimas de fúria escorrendo pelo rosto. Matel deixou que ela o atacasse, absorvendo cada golpe sem se defender. Você tem razão, disse ele simplesmente. Eu não tinha direito, mas faria novamente. Como pode dizer isso? Aurora estava soluçando agora, toda a dor do abandono se misturando com a traição de descobrir que fora manipulada. Como pode ser tão cruel? Porque crueldade às vezes é o único caminho para a verdade, respondeu Matel, segurando delicadamente os punhos dela para impedi-la de continuar batendo. Diga-me, Aurora, você realmente amava Roberto? Realmente sentia falta dele quando estavam separados? Seu coração acelerava quando ele a tocava? As perguntas eram como lâminas cortando através de suas ilusões. Aurora sabia a resposta, e Matel podia vê-la em seus olhos. Isso não importa, sussurrou ela. Era minha escolha para fazer. Não era, disse Matel suavemente. Era a escolha de seus pais, da igreja, da sociedade. Você nunca teve uma escolha real na vida. Até agora. Aurora o encarou através das lágrimas, vendo nele tanto o homem que a salvara, quanto aquele que a traíra. Era uma contradição impossível, que a deixava completamente perdida. E agora? Perguntou ela, a voz quebrada. O que acontece agora? Matel soltou os punhos dela e deu um passo para trás, dando-lhe espaço para respirar e pensar. Agora você decide, disse ele. Pode me odiar pelo que fiz e ir embora. Ou pode ficar e descobrir que tipo de vida realmente quer ter. Aurora ficou em silêncio por longos minutos, o vento noturno secando as lágrimas em seu rosto enquanto processava a enormidade da revelação. Matel permaneceu imóvel ao lado dela, respeitando seu espaço, mas pronto para agir se ela tentasse fugir. O silêncio entre eles era carregado de tensão, como a calmaria antes de uma tempestade devastadora. Eu preciso ir embora, disse ela finalmente, a voz rouca de tanto chorar. Preciso ir para casa, pensar, tentar entender o que você fez comigo. Aurora se virou em direção à porta da varanda, mas Matel bloqueou seu caminho com um movimento suave, mas firme. Antes de ir, disse ele, há mais coisas que você precisa saber, sobre sua família, sobre por que escolhi você. Aurora parou, algo no tom de Matel, fazendo seus instintos gritarem que mais revelações devastadoras estavam por vir. Eu não quero ouvir mais nada, protestou ela, mas não se moveu. Seu pai, Joaquim Mendoza, começou Matel ignorando seu protesto, não é o comerciante honesto que você pensa que é. Há 15 anos, ele se associou a pessoas muito perigosas para salvar seus negócios da falência. O sangue de Aurora gelou. Você está mentindo. Lavagem de dinheiro através das lojas dele no centro da cidade, continuou Matel implacavelmente. Informações privilegiadas vendidas para grupos criminosos, documentos falsificados para imigrantes ilegais. Seu pai construiu sua vida confortável. Sobre dinheiro sujo, Aurora. Pare, gritou ela, cobrindo os ouvidos com as mãos. Pare de falar mentiras sobre minha família. Matel se aproximou e gentilmente puxou as mãos dela para longe dos ouvidos. Eu tenho provas, disse ele suavemente. Documentos, gravações, registros bancários, tudo guardado em um cofre especial como seguro de vida. Aurora o encarou com horror crescente. Você está me chantageando? É isso? Não, respondeu Matel. E pela primeira vez desde que começara a falar, sua voz se suavizou. Eu estou te libertando.
mostrando que a vida perfeita que você pensa que tinha era uma ilusão cuidadosamente construída sobre mentiras e crimes. Por que está fazendo isso comigo? Aurora soluçou, sentindo como se o mundo inteiro estivesse desmoronando ao seu redor. O que você quer de mim? Mateo ergueu as mãos para tocar o rosto dela, e desta vez Aurora não se afastou. Estava exausta demais para lutar. Quero que você seja livre, disse ele, e havia uma sinceridade em sua voz que a confundiu ainda, mas livre das mentiras, das expectativas, da vida que outros planejaram para você. E a que preço? Perguntou ela, olhando diretamente em seus olhos cinzentos. Minha alma? Minha dignidade? Minha capacidade de confiar em alguém novamente? Mateo hesitou, e Aurora viu uma sombra de dor passar por seu rosto. O preço é aceitar que o mundo não é o lugar seguro e moral que te ensinaram que era, disse ele. O preço é descobrir que você é forte o suficiente para viver na realidade, não na fantasia. Aurora se afastou dele e se dirigiu para a mureta da varanda, olhando para a cidade que se estendia abaixo. São Paulo pulsava com vida noturna, milhões de pessoas vivendo suas próprias tragédias e triunfos, completamente alheias ao drama que se desenrolava naquele apartamento luxuoso. Se meu pai realmente fez essas coisas, disse ela depois de um longo silêncio, por que você não o expôs? Por que não foi à polícia? Mateo se juntou a ela na mureta, mantendo uma distância respeitosa. Porque eu também não sou um santo, Aurora, admitiu ele. Porque muitos dos negócios dele foram feitos comigo. Somos sócios há anos, embora ele nunca tenha te contado isso. A revelação foi como um soco no estômago. Aurora teve que se segurar na mureta para não cair. Vocês são sócios? Éramos, corrigiu Mateo, até eu decidir que queria mais do que apenas uma parceria comercial com a família Mendoza. Ele parou, pesando as próximas palavras cuidadosamente. Até eu decidir que queria você. Aurora riu, mas não havia humor no som, apenas amargura. Então eu sou parte de algum acordo comercial? Uma mercadoria a ser negociada? Não. A veemência na voz de Mateo a surpreendeu. Você nunca foi isso. Desde a primeira vez que a vi há 2 meses, em uma das visitas ao escritório de seu pai, soube que era diferente. Soube que precisava tê-la, não como propriedade, mas como minha igual. Há 2 meses, Aurora se virou para encará-lo, uma nova compreensão terrível se formando em sua mente. Você tem me observado há 2 meses? Mateo não negou. Eu a vi e fiquei obcecado, admitiu ele sem vergonha. Comecei a investigar sua vida, seus hábitos, seus sonhos. Descobri sobre Roberto, sobre o casamento planejado, sobre como você vivia uma vida que não escolheu. E decidiu me salvar, disse Aurora com sarcasmo venenoso, como um cavaleiro das trevas em seu cavalo negro. Decidi te dar uma escolha real, corrigiu Mateo. Pela primeira vez na vida. Aurora fechou os olhos tentando processar tudo o que havia descoberto. Seu pai era um criminoso. Seu ex-noivo era um covarde comprado. Sua vida inteira fora uma mentira cuidadosamente orquestrada. E o homem que a salvara era também aquele que a manipulara, que a desejara de uma forma que era ao mesmo tempo aterrorizante e excitante. E se eu disser não? Perguntou ela, abrindo os olhos para encará-lo. E se eu decidir que prefiro viver na mentira? Mateo ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto à luz suave da varanda. Quando, finalmente, falou, sua voz estava carregada de uma tristeza que ela não esperava. Então eu deixarei você ir, disse ele. Pagarei para Roberto voltar. Inventarei uma desculpa para o abandono. E você poderá ter seu casamento e sua vida perfeita. A oferta deveria tê-la aliviado, mas em vez disso, Aurora sentiu um vazio estranho se formar em seu peito. A ideia de voltar à vida que tinha antes, de casar com Roberto e viver na ignorância, de repente parecia mais aterrorizante do que ficar com Mateo. E você? Perguntou ela. O que você ganharia com isso? Mateo sorriu tristemente. A certeza de que você escolheu sua própria felicidade, mesmo que não seja comigo. Ele se virou para ir embora, mas parou quando Aurora segurou seu braço. Espere, disse ela, a voz trêmula.
Se eu escolher ficar com você, o que acontece? Mateo se virou completamente e Aurora viu uma esperança cautelosa brilhar em seus olhos cinzentos. Você descobre quem realmente é quando não está vivendo para agradar. Os outros, disse ele. Você descobre do que é capaz quando não tem medo de decepcionar expectativas. E você? Insistiu ela. O que você quer de mim? Tudo, respondeu Mateo sem hesitar. Sua mente, seu corpo, sua alma. Quero que você seja minha companheira, não minha submissa. Quero que você me desafie, que lute comigo, que seja forte o suficiente para me manter humano. Aurora sentiu seu coração disparar. Era exatamente o que uma parte escondida dela sempre desejara, ser vista como uma igual, ser desejada por sua força, não por sua docilidade. Aurora ficou parada na varanda por longos minutos, olhando para as luzes da cidade, enquanto tentava tomar a decisão mais importante de sua vida. Sabia que qualquer escolha que fizesse mudaria, irrevogavelmente, quem ela era. Não havia volta para a inocência que perdera, não havia como desconhecer as verdades que Mateo revelara. Eu vou ficar, disse ela finalmente, a voz mal mais alta que um sussurro, mas firme o suficiente para que Mateo ouvisse, mas com condições. Mateo se virou lentamente, um misto de alívio e surpresa em seus olhos. Que condições? Aurora se virou para encará-lo, e ele viu uma transformação em seus olhos. A mulher frágil e quebrada dos degraus da igreja havia desaparecido, substituída por alguém que estava encontrando sua própria força. Primeira condição: nada mais de mentiras entre nós. Se vamos fazer isso, quero a verdade, por mais dolorosa que seja. Concordo, disse Mateo sem hesitar. Segunda condição, continuou Aurora ganhando confiança. Eu não sou sua propriedade. Se ficar com você, será porque escolho ficar todos os dias. No momento em que me sentir prisioneira, vou embora. Mateo assentiu, impressionado com a firmeza dela. E a terceira? Aurora hesitou por um momento, reunindo coragem para a próxima exigência. Quero conhecer seu mundo, todo ele. Os negócios, os perigos, as pessoas. Se vou estar com você, não quero ser mantida na ignorância como fui a vida inteira. Esta condição fez Mateo franzir o senho. Aurora, meu mundo é perigoso. Há coisas que seria melhor você não saber, pessoas que seria melhor não conhecer. Não, disse ela firmemente. Não mais. Cansei de ser protegida da realidade. Se você quer que eu seja sua igual, então me trate como tal. Mateo estudou seu rosto por um longo momento, vendo a determinação que brilhava em seus olhos. Era exatamente isso que o atraíra nela desde o início, a força latente que estava finalmente emergindo. Está bem, concordou ele. Mas você precisa prometer que me obedecerá quando eu disser que sua vida está em perigo. Prometo, disse Aurora, estendendo a mão para ele. Temos um acordo? Mateo pegou a mão dela, sentindo novamente aquela corrente elétrica que parecia conectá-los. Temos um acordo. Em vez de apertar sua mão, ele a puxou para mais perto e a beijou, selando o pacto de uma forma que fez o sangue de Aurora ferver. O beijo foi diferente desta vez, mais intenso, mais possessivo, carregado da promessa de tudo o que estava por vir. Aurora correspondeu com uma paixão que a surpreendeu, permitindo-se sentir completamente pela primeira vez na vida. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Há uma coisa que preciso te contar antes de continuarmos, disse Mateo. A respiração ainda irregular. Amanhã à noite preciso comparecer a um evento de negócios. Uma festa onde encontrarei pessoas importantes do meu círculo. Quero que venha comigo. Aurora sentiu uma pontada de nervosismo. Não sei se estou pronta para conhecer seus associados. Você está, disse Mateo com convicção. E eles precisam saber que você existe, que é minha. A possessividade em sua voz deveria tê-la incomodado, mas em vez disso, fez algo se contrair deliciosamente em seu ventre. Que tipo de evento? Perguntou ela. Um leilão beneficente, respondeu Mateo. Oficialmente. Não oficialmente é onde os negócios reais acontecem, onde alianças são formadas
e inimigos são identificados. Aurora assentiu, tentando parecer mais corajosa do que se sentia. Então vou precisar de um vestido. Mateo sorriu, e havia algo predatório naquele sorriso que fez o pulso de Aurora acelerar. Isso já está providenciado. Minha assistente entregará algumas opções amanhã de manhã. Você já estava planejando me levar mesmo antes de eu aceitar ficar? Aurora arqueou uma sobrancelha, uma centelha de irritação brilhando em seus olhos. Eu estava esperançoso, admitiu Mateo, e sempre prefiro estar preparado para todas as possibilidades. Eles voltaram para dentro do apartamento e Aurora se deu conta de que estava faminta. O dia havia sido tão tumultuado que se esquecera completamente de comer. Como se lesse seus pensamentos, Mateo foi até a cozinha e começou a preparar um jantar tardio. Aurora o observou cozinhar fascinada por esse lado mais doméstico de um homem que ela estava descobrindo ser cheio de contradições. Ele se movia pela cozinha com a mesma confiança que demonstrava em todos os outros aspectos da vida, preparando um risoto que cheirava celestialmente. Onde aprendeu a cozinhar? Perguntou ela, sentando-se no balcão para observá-lo. Minha nona, respondeu Mateo, uma suave melancolia em sua voz. Minha avó italiana. Ela dizia que um homem que não sabia alimentar uma mulher não merecia tê-la. Era a primeira vez que Aurora o ouvia falar de família com carinho, e isso a fez perceber que havia muito mais em Mateo do que a fachada perigosa que ele mostrava ao mundo. Eles jantaram em silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Aurora tentava processar todas as mudanças que haviam acontecido em apenas um dia, enquanto Mateo planejava mentalmente como protegê-la dos perigos que sabia que a aguardavam. Mateo, disse Aurora depois que terminaram de comer, você mencionou que perdeu sua irmã. Pode me contar o que aconteceu? O rosto de Mateo se fechou imediatamente e Aurora viu uma dor profunda brilhar em seus olhos. Lucia tinha 8 anos, disse ele a voz rouca. Meu pai devia dinheiro a pessoas erradas. Eles a pegaram para garantir o pagamento. Quando conseguimos o dinheiro, já era tarde demais. Aurora sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eu sinto muito. Foi naquele dia que decidi que nunca mais seria vulnerável, continuou Mateo. Que nunca mais permitiria que alguém que eu amasse fosse machucado por causa da minha fraqueza. E agora? Perguntou Aurora suavemente. Não está sendo vulnerável. Comigo? Mateo só encarou com uma intensidade que a fez estremecer. Terrivelmente, admitiu ele, e isso me apavora mais do que qualquer inimigo que já enfrentei. Aurora se levantou e foi até ele, colocando as mãos em seu rosto. Então vamos ser vulneráveis, juntos, disse ela, e vamos nos proteger mutuamente. Mateo colocou as mãos sobre as dela, fechando os olhos por um momento. Você não faz ideia do que está se metendo, Aurora. Não, concordou ela. Mas sei que não quero mais viver com medo do desconhecido. Quero viver realmente, mesmo que seja perigoso. Naquela noite, Aurora dormiu no quarto de hóspedes, mas pela primeira vez em sua vida, não se sentiu sozinha. Do outro lado do corredor, Mateo permanecia acordado, observando pela janela e fazendo ligações sussurrantes em italiano. Havia coisas que precisava organizar, pessoas que precisava alertar sobre a nova realidade de sua vida. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, em outro apartamento luxuoso do outro lado da cidade, Alessandro Ventura recebia informações de um detetive particular sobre a misteriosa mulher que havia sido vista saindo da igreja com Mateo Salvatore. A caçada havia começado. Aurora acordou com o sol da manhã de domingo, filtrando pelas cortinas de seda do quarto. Por alguns segundos esqueceu onde estava, mas logo a realidade voltou como uma avalanche. Não era mais a Aurora que acordava todos os domingos para ir à missa com os pais. Era uma mulher que havia escolhido viver perigosamente ao lado de um homem que poderia ser sua salvação ou sua perdição. O cheiro de café fresco a atraiu para a cozinha, onde encontrou Mateo já vestido em roupas casuais, mas que mesmo
Assim custavam mais do que Aurora ganhava em um ano, trabalhando na pequena livraria do centro. Ele estava ao telefone, falando em italiano com alguém, o tom baixo mais autoritário. Quando a viu, fez um gesto para que se sentasse e terminou a conversa. "Dormiu bem?" perguntou ele, servindo café em uma xícara de porcelana que provavelmente era uma antiguidade caríssima. "Melhor do que esperava", admitiu Aurora, inalando o aroma rico do café que era infinitamente superior ao que estava acostumada em casa. "Você já estava trabalhando?" "Organizando algumas coisas para hoje à noite", respondeu Mateu, sentando-se ao lado dela, "e garantindo que nossa entrada no evento seja adequadamente anunciada." Aurora sentiu um frio na barriga. "O que quer dizer com adequadamente anunciada?" Mateu sorriu, mas havia algo perigoso naquele sorriso. "No meu mundo, Aurora, aparecer com uma mulher nova é uma declaração. Significa que você é importante, que está sob minha proteção, e que qualquer pessoa que tente machucá-la terá que lidar comigo." "E se eu não quiser estar sob sua proteção?" desafiou ela, testando os limites do acordo que haviam feito. "Então, você será livre para sair dessa vida quando quiser", respondeu Mateu seriamente. "Mas enquanto estiver ao meu lado, especialmente hoje à noite, você estará automaticamente em perigo, e eu não permitirei que nada aconteça com você." Antes que Aurora pudesse responder, a campainha tocou. Mateu se levantou para atender, voltando com várias mulheres carregando múltiplas sacolas de lojas caríssimas. Aurora reconheceu algumas marcas: Valentino, Versace, Tom Ford. Eram nomes que ela só via em revistas. "Signore Salvatore", disse. Uma das mulheres em italiano, obviamente a estilista principal. "Trouxemos as opções como solicitado." Por 2 horas, Aurora foi transformada. O processo foi como um ritual de metamorfose, provando vestidos que custavam fortunas, experimentando sapatos que eram verdadeiras obras de arte, sendo maquiada e penteada por profissionais que normalmente atendiam apenas celebridades. Quando finalmente se olhou no espelho do quarto, Aurora mal reconheceu a própria imagem. O vestido escolhido era um Valentino vermelho sangue que abraçava cada curva de seu corpo como uma segunda pele. O decote era elegante, mas ousado, revelando apenas o suficiente para ser devastadoramente atraente. Seus cabelos estavam presos em um coque sofisticado que destacava o pescoço delicado, e a maquiagem realçava seus olhos de forma dramática. "Madonna Santa", murmurou Mateu quando ela apareceu na sala. Ele estava impecável em um smoking feito sob medida, mas por um momento pareceu completamente sem palavras. "Muito dramático?" perguntou Aurora, insegura. Ela se sentia como se estivesse usando uma fantasia, fingindo ser alguém que não era. "Perfeito", disse Mateu, aproximando-se dela. "Você está absolutamente perfeita." Ele retirou uma pequena caixa de veludo do bolso. "Falta apenas isto." Dentro da caixa havia um colar de diamantes que provavelmente valia mais do que a casa de Aurora. "Mateu, eu não posso usar isso." "E se eu perder?" "Então compro outro", disse ele simplesmente, colocando o colar em seu pescoço. O toque de seus dedos na nuca dela fez Aurora estremecer. "Além disso, esta noite você vai descobrir que há coisas muito mais valiosas em jogo do que diamantes." O evento acontecia em um palacete histórico na região dos Jardins, transformado em casa de leilões para a noite. Carros luxuosos se enfileiravam na entrada, e Aurora percebeu que estava prestes a entrar em um mundo completamente novo. Homens de ternos caríssimos, acompanhados por mulheres deslumbrantes, circulavam pelos salões ornamentados, mas havia algo nos olhos de todos que a fez perceber que aquelas pessoas eram perigosas de formas que ela estava apenas começando a entender. "Lembra-se das regras", murmurou Mateu em seu ouvido enquanto entravam. "Você não sai do meu lado, não aceita bebidas de ninguém além de mim. E se eu disser para sairmos, não questionamos, apenas saímos." Aurora assentiu, tentando controlar os nervos. A entrada deles causou exatamente o impacto que Mateu pretendia. Conversas se interromperam.
Olhares se voltaram para eles e Aurora sentiu como se estivesse sendo avaliada por predadores famintos. Mateo! Uma voz masculina os cumprimentou, e Aurora se virou para ver um homem elegante se aproximando. Alto, de cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes, ele emanava o tipo de charme perigoso que ela estava aprendendo a reconhecer. Que surpresa vê-lo aqui com uma acompanhante tão encantadora. Alessandro, respondeu Mateo, e Aurora sentiu a tensão imediatamente. Havia história entre esses dois homens, e não era boa. Não sabia que estaria aqui esta noite. Sempre. Atento aos negócios, meu caro amigo, disse Alessandro, seus olhos fixos em Aurora de uma forma que a fez sentir-se nua. Ai, você não vai me apresentar à sua bela companhia? Aurora sentiu Mateo hesitar por uma fração de segundo antes de responder. Alessandro Ventura, esta é Aurora. Ele deliberadamente não deu o sobrenome dela, e Aurora percebeu que isso era significativo. Aurora, repetiu Alessandro pegando a mão dela e beijando delicadamente. Um nome apropriado para alguém tão radiante. Diga-me, cara, onde tem escondido esta joia? Nós nos conhecemos recentemente, respondeu Mateo por ela, colocando a mão possessivamente na cintura de Aurora. E estamos muito felizes juntos. Sorriso de Alessandro se alargou, mas seus olhos permaneceram frios. Que romântico! E diga-me, Aurora, o que faz na vida? Além de enfeitiçar homens poderosos, claro. Antes que Aurora pudesse responder, Mateo interveio. Se nos dá licença, Alessandro, queremos ver os itens do leilão. Claro, claro, disse Alessandro, mas seus olhos não deixaram Aurora. Talvez nos encontremos novamente mais tarde para uma conversa mais íntima. Quando se afastaram, Aurora sentiu o braço de Mateo tenso ao redor dela. Quem é ele? Perguntou ela em voz baixa. Alguém que você precisa evitar a todo custo, respondeu Mateo, a voz carregada de advertência. Alessandro Ventura é meu ex-sócio e atual inimigo. E se ele demonstrou interesse em você, significa problemas. Que tipo de problemas? Insistiu Aurora. Mateo parou e a encarou diretamente. O tipo que pode te machucar para me atingir. O tipo que pode fazer desta noite a última vez que você sai de casa em segurança. Aurora sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas também uma estranha excitação. Pela primeira vez na vida, estava vivendo algo real, intenso, perigoso. Então o que fazemos? Terminamos nossa missão aqui e saímos, disse Mateo. Mas primeiro preciso falar com algumas pessoas, e você precisa impressioná-las. Pelo resto da noite, Aurora foi apresentada a um desfile de pessoas que pareciam saídas de um filme de máfia. Empresários que falavam em códigos, mulheres belíssimas que tinham olhos de assassinas, homens que cumprimentavam Mateo com respeito misturado ao medo. Ela sorriu, fez conversas educadas e gradualmente percebeu que estava representando um papel crucial na manutenção do poder e da influência de Mateo. Mas durante toda a noite, sentiu os olhos de Alessandro Ventura sobre ela, estudando cada movimento, cada expressão. E quando finalmente saíram do evento, Aurora sabia que sua vida havia mudado irrevogavelmente mais uma vez. Na manhã seguinte, Aurora acordou sozinha no apartamento. Uma nota de Mateo sobre a mesa de cabeceira explicava que ele tinha reuniões urgentes de negócios e voltaria à tarde. Havia também um cartão de crédito com uma nota. Para o caso de precisar de alguma coisa, não saia sozinha, Mateo. Aurora sorriu ao ler o bilhete, sentindo uma mistura estranha de proteção e claustrofobia. Decidiu explorar mais o apartamento, descobrindo um escritório que Mateo não lhe mostrara. A porta estava destrancada, e ela hesitou apenas um momento, antes de entrar. O cômodo era uma declaração de poder absoluto. Paredes cobertas de monitores, mostrando câmeras de segurança de vários locais, cofres embutidos nas paredes, e uma mesa enorme coberta de documentos que pareciam importantes. Aurora sabia que não deveria estar ali, mas a curiosidade foi mais forte. Foi quando viu seu próprio nome em um dos arquivos sobre a mesa. Com mãos trêmulas, abriu a pasta e encontrou fotografias suas dos últimos 2 meses. Saindo de casa, trabalhando na livraria, almoçando com Roberto.
Havia relatórios detalhados sobre sua rotina, sobre sua família, sobre seus hábitos mais íntimos. Era como se sua vida inteira tivesse sido dissecada por um investigador privado. Interessante. Leitura. A voz de Alessandro Ventura atrás dela fez Aurora gelar de terror. Como ele havia entrado no apartamento. Como passara por toda a segurança. Aurora se virou lentamente, encontrando Alessandro parado na entrada do escritório, impecavelmente, vestido e sorrindo como se estivesse em uma reunião social casual. "Como você entrou aqui?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Tenho minhas maneiras", respondeu Alessandro, aproximando-se. "A verdadeira pergunta é, o que você achou dos seus arquivos pessoais?" Aurora olhou novamente para as fotografias espalhadas sobre a mesa, sentindo náusea crescer em seu estômago. "Matteo me disse que me observou por 2 meses, mas isso..." Ela gesticulou para os documentos. "Isso é obsessão." "Ah, minha cara Aurora", disse Alessandro, pegando uma das fotografias onde ela aparecia, conversando com uma criança na rua. "Isso é apenas o começo. Você realmente não faz ideia de quem é Matteo Salvatore, não é?" "Sei o suficiente", disse Aurora, tentando sair do escritório, mas Alessandro bloqueou seu caminho. "Sabe que ele pagou seu noivo para abandoná-la?" "Sim, ele me contou sobre essa confissão romântica", disse Alessandro, vendo a surpresa no rosto dela. "Mas sabe por que ele realmente fez isso?" Aurora o encarou, um frio crescendo em seu peito. "Porque ele me queria." "Não, querida", disse Alessandro, seu sorriso se tornando cruel. "Porque ele precisava de você para o último ato de uma vingança que planejou durante anos. Uma vingança contra sua família." "Minha família?" Aurora sentiu suas pernas fraquejarem. "Que vingança?" Alessandro caminhou até o cofre aberto na parede e retirou uma pasta grossa. "Sente-se, Aurora. O que vou lhe mostrar vai mudar tudo o que pensa sobre o homem que diz que a ama." Com mãos trêmulas, Aurora se sentou na cadeira de couro atrás da mesa, enquanto Alessandro espalhava documentos diante dela. Contratos, fotografias, recortes de jornal. Relatórios médicos. "Há 15 anos", começou Alessandro, "seu tio Carlos Mendoza era sócio de Matteo em um empreendimento imobiliário no litoral. Um projeto que valia milhões, mas Carlos descobriu que Matteo estava usando o projeto para lavar dinheiro de organizações criminosas." Aurora pegou uma das fotografias, vendo seu tio Carlos, que morrera quando ela tinha 15 anos, em uma reunião com um Matteo mais jovem. "Meu tio morreu de ataque cardíaco", sussurrou ela. "Depois de ser ameaçado por Matteo durante semanas", disse Alessandro, mostrando relatórios médicos que indicavam sinais de envenenamento lento por digitálicos. Seu tio ia denunciar Matteo para a Polícia Federal. Então Matteo o eliminou e destruiu financeiramente toda a família Mendoza para garantir o silêncio. Aurora sentiu o mundo girar ao seu redor. "Não, isso não pode ser verdade. Seus pais perderam tudo naquela época, não foi? A casa grande, o negócio próspero, tiveram que se mudar para um lugar menor?" Alessandro continuou implacavelmente. "Foi Matteo que orquestrou isso. Cada cliente perdido, cada fornecedor que cancelou contratos, cada banco que negou empréstimos, tudo para garantir que sua família nunca tivesse recursos para investigar a morte de Carlos." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Aurora, enquanto ela reconhecia a verdade nas palavras de Alessandro. Lembrava-se vagamente daquele período terrível, quando ainda era adolescente, em que tudo mudara de uma hora para outra. A tristeza dos pais, as conversas sussurrantes que paravam quando ela entrava no quarto, a mudança drástica no padrão de vida. "E agora", continuou Alessandro, "depois de destruir sua família, Matteo decidiu que queria você, a filha do homem, que ele arruinou, a sobrinha do homem que assassinou. É a vingança final dele, Aurora. Possuir você é possuir a última peça do Império Mendoza que ele destruiu." Aurora soluçava agora, os documentos se embaçando diante de seus olhos. "Por que está me contando isso? O que você quer?" "Justiça", disse Alessandro simplesmente. "Matteo e eu éramos sócios na época. Eu sabia sobre os negócios sujos, mas não sobre o assassinato.
Quando descobri, tentei me afastar, mas ele tinha informações comprometedoras sobre mim também. Desde então, tenho esperado a oportunidade de destruí-lo. E eu sou essa oportunidade? Perguntou Aurora, a voz rouca de tanto chorar. Você é a prova viva de que Matteo Salvatore não é o homem apaixonado que finge ser, respondeu. Alessandro, você é a evidência de que ele é um psicopata que planeja cada movimento com anos de antecedência. Aurora se levantou bruscamente, derrubando alguns papéis. Eu preciso sair daqui. Preciso ir para casa. Você não pode voltar. Para casa, Aurora, disse Alessandro. E pela primeira vez sua voz soou genuinamente triste. Matteo já se certificou disso. Seus pais receberam uma visita esta manhã. Homens de Matteo explicaram que você estava bem, mas que seria melhor para todos se eles não fizessem perguntas ou tentassem procurá-la. O desespero que tomou conta de Aurora foi total. Ela estava completamente sozinha, traída pelo homem que pensava amar, isolada da própria família, cercada por mentiras e manipulação por todos os lados. O que você quer de mim? Perguntou ela novamente. Que venha comigo, disse Alessandro. Tenho um lugar seguro onde pode ficar enquanto processamos tudo isso. E quando Matteo vier procurá-la, porque ele virá, estaremos prontos para confrontá-lo com todas as evidências. Aurora olhou ao redor do escritório de Matteo, vendo, agora não um santuário, mas uma teia de mentiras cuidadosamente construída. Cada objeto, cada documento, cada fotografia era parte de um plano maior que ela estava apenas começando a compreender. Se eu for com você, disse ela lentamente, como sei que não é apenas outra manipulação? Como sei que você não está mentindo também? Alessandro sorriu tristemente. Não sabe, admitiu ele. Mas sabe o que acontecerá se ficar. Matteo voltará, fingirá que nada mudou, e você passará o resto da vida se perguntando o que é real e o que é parte do jogo dele. Aurora fechou os olhos, sentindo como se estivesse à beira de um abismo sem fundo. Não havia escolhas seguras, apenas graus diferentes de perigo e traição. Está bem, disse ela finalmente. Eu vou com você. Mas primeiro quero escrever uma carta para Matteo. Quero que ele saiba exatamente por que estou partindo. Alessandro assentiu, observando enquanto Aurora se sentava e começou a escrever com mãos trêmulas. As palavras saíam, como lâminas afiadas, cada linha carregada de dor, raiva e traição. Quando terminou, dobrou a carta e a deixou sobre a mesa bem ao lado das fotografias que documentavam sua vida violada. Era hora de partir, mais uma vez, para um futuro completamente incerto. O esconderijo de Alessandro era um apartamento abandonado, no centro velho de São Paulo, longe do luxo ao qual Aurora havia se acostumado nos últimos dias. As janelas sujas mal deixavam a luz entrar, e o lugar cheirava a mofo e abandono. Aurora se sentou em uma cadeira quebrada, olhando para os documentos que Alessandro havia trazido, tentando separar a verdade das possíveis mentiras. Você tem certeza de que tudo isso é verdade? Perguntou ela pela 10ª vez, erguendo uma fotografia granulada que supostamente mostrava Matteo saindo de um hospital no dia da morte de seu tio. Tenho investigadores trabalhando nisso há anos, respondeu Alessandro, mas Aurora percebeu que ele evitava seu olhar. Matteo Salvatore destruiu muitas famílias, Aurora. A sua foi apenas mais uma. Algo na forma como ele falou fez Aurora prestar mais atenção. Alessandro, me diga a verdade. Qual é realmente sua motivação? Por que está fazendo isso? Antes que ele pudesse responder, o som de passos pesados ecoou pela escada do prédio. Alessandro se enrijeceu, levando a mão ao interior do paletó onde Aurora percebeu que ele carregava uma arma. Ele nos encontrou, murmurou Alessandro, mais rápido do que eu esperava. A porta se abriu com violência e Matteo entrou como uma tempestade. Seus olhos cinzentos estavam escuros de fúria e desespero, e quando viu Aurora, o alívio que passou por seu rosto foi genuíno demais para ser fingido. Aurora, disse ele, a voz rouca, graças a Deus você está bem. Mantenha distância, Matteo, disse Alessandro, sacando a arma e apontando para ele. Ela sabe de tudo agora. Sobre Carlos, sobre a vingança,
sobre o que você realmente é. Mateo parou, mas seus olhos não saíam de Aurora. O que ele te contou? Perguntou ele, ignorando completamente a arma apontada para seu peito. Que você matou meu tio Carlos, disse Aurora, a voz trêmula, que destruiu minha família deliberadamente, que eu sou apenas o ato final de alguma vingança doentia. Dor que passou pelo rosto de Mateo foi tão intensa que Aurora sentiu o coração se contrair. Carlos morreu de ataque cardíaco, disse ele lentamente. Sim, estávamos em conflito. Sim, ele descobriu a lavagem de dinheiro. Mas eu nunca o matei, Aurora. Mentiras, gritou Alessandro. Você o envenenou com digitalina por semanas. Não, disse Mateo, finalmente olhando para Alessandro. Você fez isso, Alessandro. Você matou Carlos quando percebeu que ele ia nos entregar para a Polícia Federal e me culpou depois para salvar sua própria pele. Aurora sentiu o ar sair de seus pulmões. Olhou de um homem para o outro, tentando decifrar quem estava mentindo. Mas foi o micro tremor na mão de Alessandro, segurando a arma que lhe deu a resposta. É verdade, sussurrou ela, olhando para Alessandro. Você matou meu tio. Para salvar todos nós, explodiu Alessandro. Carlos ia destruir todo o negócio. Teria mandado todos para a prisão. Fiz o que tinha que ser feito. E deixou que eu carregasse a culpa por 15 anos, disse Mateo, dando um passo à frente. E agora está tentando me tirar a única coisa boa que aconteceu na minha vida. A única coisa boa? Alessandro riu com amargura. Ela é uma obsessão. Mateo, você a perseguiu, manipulou, planejou cada encontro. Isso não é amor, é possessão doentia. Você está certo, disse Mateo, surpreendendo a todos. Eu sou obcecado por ela. Eu a persegui, manipulei situações, paguei Roberto para sair de cena. Fiz tudo isso porque desde o momento em que a vi, soube que precisava tê-la em minha vida. Aurora sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Mesmo sabendo a verdade sobre quem matou seu tio, as ações de Mateo ainda doíam. Mas você quer saber? A diferença entre obsessão e amor, continuou Mateo, olhando diretamente para Aurora. Se fosse apenas obsessão, eu não estaria aqui te dando a escolha de partir. Se fosse apenas sobre posse, eu não teria confessado minhas manipulações. Eu teria continuado mentindo para sempre. E que escolha é essa? Perguntou Aurora, a voz mal mais alta que um sussurro. A escolha de ficar comigo sabendo exatamente quem eu sou, disse Mateo. Um homem que fez coisas terríveis, que tem sangue nas mãos, que é capaz de manipular o mundo inteiro para conseguir o que quer. Mas também um homem que te ama o suficiente para ser completamente honesto sobre seus defeitos. Alessandro agitou a arma. Não escute ele, Aurora. Ele está fazendo isso de novo, te manipulando com palavras bonitas. Mas Aurora não estava, mais olhando para Alessandro. Estava estudando o rosto de Mateo, vendo não o homem poderoso e controlador que conhecera, mas alguém genuinamente vulnerável. Alguém que estava oferecendo seu coração sabendo que ela poderia destruí-lo. Se eu ficar, disse ela lentamente, como posso ter certeza de que não vai tentar me controlar novamente? Porque agora você conhece meus métodos, respondeu. Mateo com um sorriso triste. Porque você se tornou forte o suficiente para me enfrentar. E porque eu descobri que te amo mais quando você me desafia do que quando me obedece. Foi nesse momento que Alessandro cometeu seu erro fatal. Distraído pela conversa, baixou ligeiramente a arma, e Mateo se moveu com a velocidade de um predador. Em segundos, ele havia desarmado Alessandro e o empurrava contra a parede. Você tem uma escolha, disse Mateo, a voz mortal. Desaparece da minha vida e da vida de Aurora para sempre, ou resolveremos isso da maneira antiga. Alessandro olhou para Aurora com desespero. Você não pode ficar com ele. Ele vai te destruir como destruiu todas as outras. Que outras? Perguntou Aurora, uma nova força em sua voz. Você disse que eu era a primeira mulher que ele trouxe para o apartamento. A confusão que passou pelo rosto de Alessandro confirmou suas suspeitas. Ele estava misturando verdades com mentiras, tentando manipulá-la tanto quanto Mateo havia feito. Chega, disse Aurora, levantando-se. Chega de homens decidindo o que é melhor para mim.
Chega de ser tratada como uma peça em jogos que eu não escolhi jogar. Ela caminhou até a janela suja e olhou para a cidade lá embaixo. São Paulo pulsava com vida. Milhões de pessoas fazendo suas próprias escolhas, vivendo suas próprias vidas, enfrentando seus próprios demônios. Mateo, disse ela sem se virar. Você me ama mesmo? Realmente? Mais do que a minha própria vida, respondeu ele sem hesitação. E está disposto a mudar, a ser melhor? Pelo resto da minha vida, se você me deixar tentar. Aurora se virou para encará-lo. Então vamos estabelecer novas regras. Nada mais de mentiras, mesmo as que você acha que são para me proteger. Nada mais de manipulação, nem mesmo com boas intenções. E você vai se afastar dos negócios mais sujos, porque eu não vou passar a vida temendo que você seja assassinado. Mateo assentiu, e Aurora viu que ele falava sério. E você? Está disposta a ficar com um homem que nunca será completamente santo? Aurora sorriu pela primeira vez em dias. Eu descobri que não quero um santo, disse ela. Quero um homem que me ame com a mesma intensidade com que eu o amo. Um homem que seja meu igual em paixão, força e determinação. Então venha para casa comigo, disse Mateo estendendo a mão. Aurora olhou para a mão estendida, lembrando-se da primeira vez que ele fizera esse gesto nos degraus da igreja. Daquela vez, ela estava quebrada e desesperada. Agora, estava inteira e escolhendo conscientemente seu destino. Sim, disse ela, colocando a mão na dele. Vamos para casa. 6 meses depois, Aurora estava na varanda do apartamento olhando o pôr do sol tingir São Paulo de dourado. Ela não era mais a mulher submissa que fora abandonada no altar. Era uma mulher que havia encontrado sua própria força, que havia transformado um homem das sombras em alguém capaz de amar verdadeiramente. Mateo se aproximou por trás, envolvendo-a nos braços. Algum arrependimento? Perguntou ele, beijando seu pescoço. Apenas um, respondeu Aurora, cobrindo as mãos dele com as suas. Qual? De ter demorado tanto para encontrar coragem de viver realmente. Ela se virou nos braços dele, vendo nos olhos cinzentos não mais frieza, mas um amor profundo e verdadeiro. Te amo, Mateo Salvatore, o homem que você era, o homem que se tornou e o homem que ainda vai se tornar. Para sempre? Perguntou ele, ecoando as palavras do contrato que jamais precisaram assinar. Para sempre, confirmou Aurora, selando a promessa